o verso de Marcos 8:34, que servirá para a nossa meditação nessa noite, um texto conhecido de todos nós, um texto já utilizado neste púlpito tantas e tantas vezes, nos diz assim: e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus. Seguir após Jesus, ir andando, caminhando, peregrinando com ele, caminhando, andando com Jesus dia após dia, era o significado de ser discípulo do Senhor. Discípulo é mais do que aprendiz. Discípulo é imitador do que faz e imitador do caráter. Quando o Senhor Jesus chama homens e mulheres lá no primeiro século para segui-lo, quando o Senhor Jesus chama aquelas pessoas para irem após ele, seguindo-o, ele estava fazendo este convite para o discipulado. E eu disse hoje pela manhã que quando alguém se dispõe a seguir o outro, duas perguntas ele precisa fazer, e esse é o resumo da mensagem da manhã: quem é o Senhor e para onde o Senhor vai? Porque Jesus chega e diz assim: eu quero que você me siga, venha, siga-me, venha após mim. E aí a gente pergunta: mas quem é o Senhor para eu te seguir? E para onde o Senhor vai que eu vou te seguindo? E aí a gente aprendeu hoje pela manhã que o discipulado é esse caminhar com Jesus, é andar com ele, é peregrinar junto a ele, e essa caminhada e essa peregrinação com Jesus nos dá uma continuidade e uma progressividade do conhecimento dele. E quanto mais nós caminhamos com Jesus, quanto mais nós andamos com Jesus, quanto mais nós convivemos com ele, mais nós conhecemos quem ele é e mais nós sabemos para onde ele vai. Muito embora essa surpresa de para onde ele vai, ele não nos diz tudo de uma vez só, ele vai nos dizendo aos pouquinhos. Mas essa caminhada discipular, essa jornada discipular, essa peregrinação aqui na terra, caminhando ao lado com Jesus, nos faz amadurecer, nos faz homens e mulheres cristãos mais maduros, mais firmes, mais fortes na nossa fé, no nosso caráter, mais semelhantes ao próprio Senhor Jesus. E hoje, agora, eu quero ver, a partir do texto que nós lemos, de Marcos 8:34, que este convite de Jesus, esse convite que o Senhor Jesus nos faz para segui-lo, esse convite para que sejamos seus discípulos, é um convite meio radical. Radical. Jesus, ele não facilita a nossa vida. A verdade é essa. O convite de Jesus, ele é radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é a gente negar as nossas paixões, as nossas vontades, coisa difícil de fazer. É abrir mão dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios achismos, dos nossos próprios gostos, para fazermos exatamente o que o mestre manda fazer. É abrir mão do nosso próprio caráter para vivermos o caráter de Deus reproduzido em nossas vidas. O chamado de Jesus para um discipulado, para uma caminhada com ele, é um convite radical e é um convite politicamente incorreto. Porque Jesus, ele não transige. Jesus, ele não é flexível. Olha, Jesus, tudo bem, eu vou seguir ao Senhor, mas eu tenho aqui as minhas exigências, eu tenho aqui as minhas condições. Não existe isso. Para o Senhor é tudo ou nada. Para o Senhor é seguir ou não seguir. Não existe essa coisa de, bom, eu vou seguir um pedaço, depois eu paro, depois eu sigo de novo, depois eu volto para casa, cuido da minha vida, depois eu sigo mais um pouquinho. Não.
convite de Jesus para sermos seus discípulos é para um discipulado radical e um convite radical, sem concessões, tudo ou nada. Um convite radical. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas Jesus é tão legal. Jesus é tão legal. Jesus é tão amoroso. Ah, Jesus vai concordar com essa minha falha aqui. O Senhor Jesus, ele é muito assim, amoroso, paciente. O Senhor Jesus, ele é muito compreensivo. E ele vai entender, e ele vai até concordar. Eu acho que ele vai até me dar razão com esse meu caráter ruim, com essa minha vida pecaminosa. Ele vai me entender, ele vai passar a mão na minha cabeça, ele vai me abraçar. Jesus é tão bonzinho. E a gente pinta uma caricatura equivocada de um Jesus frouxo, de um Jesus transigente com o pecado, de um Jesus conivente com o nosso caráter decaído, de um Jesus que não faz caso de sua justiça e que esquece de honrar a Deus acima de todas as coisas. E aí esse Jesus caricaturado, esse Jesus que toda forma de amor, nós celebramos toda forma de amor. Para com isso. Não é esse Jesus que a Bíblia nos apresenta. E não é esse o Jesus que nos convida a segui-lo. O Jesus que nos chama a caminhar com ele é o Jesus que diz, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Tudo ou nada. Agora ou nunca. E com base nesse texto, nessa passagem, eu quero destacar algumas lições para os irmãos, para a gente entender por que esse radicalismo todo de Jesus. Que radicalismo é esse? Aliás, a gente vive num tempo, né, de tantas polarizações e de tantos posicionamentos radicais, e a gente vive dizendo assim, nós precisamos ser meio termo, nós precisamos ser mais moderados, e precisamos mesmo, em muitos assuntos, precisamos mesmo ser moderados, equilibrados, beleza. Mas o próprio nome radicalismo já nos soa tão repugnante que quando a gente diz que o convite de Jesus era um convite radical, às vezes a gente tem dificuldade de assimilar, entender isso. E por que é que Jesus foi tão radical assim? Por que é que Jesus não foi mais flexível, mais transigente? Por exemplo, a título de ilustração, aquele rapaz, lá em Lucas capítulo 18, que chega para Jesus e diz assim, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha meninice. E aí Jesus disse para ele assim, falta uma coisa para você então. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí, aquele jovem, então, se retira triste. Lembra dessa história? Porque ele tinha muitos bens e ele não estava disposto a abrir mão de tudo aquilo. É esse radicalismo de Jesus que eu quero pensar com você. Por que Jesus não disse assim, olha rapaz, já que você tem obedecido esses mandamentos e tudo isso, olha, eu vou quebrar seu galho, faz o seguinte, faz uma doação aqui para os pobres, dê aí um percentual da sua riqueza para os pobres, e aí você vai melhorar a sua ficha diante de Deus, como se isso existisse, né? Ou talvez o Senhor Jesus pudesse até ir um pouco mais além, dizer assim, olha, faz o seguinte, dá metade para os pobres e fica com a outra metade. Já seria um negócio assim tão importante, né? Dá a metade
e fica com os pobres, e dá para os pobres, e fica com a outra metade para você. Até porque você tem que cuidar da sua vida, você é um jovem, você pensa em se casar, você quer construir família. Por que esse radicalismo todo? Dá a metade. Ou até Jesus poderia ter dito assim, não, vou ser mais radical um pouquinho, dê 80% e fica com 20%. Mas o que é que Jesus disse? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus foi o quê? Radical. Jesus foi intransigente. Jesus foi as últimas consequências. Para ele ali era tudo ou nada. Puxa vida, que Jesus duro é esse? Esse eu não conhecia não, só conheço aquele legal, aquele da moda, aquele gospel. Mas esse Jesus intransigente, esse Jesus do radicalismo, para que isso? Que radicalismo é esse? E é esse Jesus radical que chega para nós aqui e diz assim, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Pensa bem, porque tem que tomar a sua cruz, negar as suas vontades, negar as suas paixões e aí vir me seguir. Ser discípulo de Jesus é tudo ou nada. Ser discípulo de Jesus é uma decisão radical. Ser discípulo de Jesus é um compromisso que muda de ponta cabeça a nossa vida e a nossa história. E não dá para ser mais ou menos seguidor de Jesus. É isso que eu quero destacar com você. E por isso, o radicalismo, vocês estão entendendo a forma provocativa, como eu estou usando esse termo? O radicalismo de Jesus. Porque ele vai por tudo ou nada. Ele parte para a briga. Isso aqui é linguagem figurada, tá? Ele parte para cima e diz assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois vem e me segue. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeira delas, duas coisas só. Primeira delas, é preciso calcular o custo e estar disposto a pagar o preço. O radicalismo do convite de Jesus, o tudo ou nada, como o Senhor Jesus, ele nos coloca numa situação desse confronto com a gente mesmo e com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias vontades. É porque é para fazer a gente pensar se a gente quer mesmo ou não seguir a Jesus. Se eu quero mesmo ou não ser discípulo de Jesus. A questão, meus irmãos, é muito mais do que o gospel. É muito mais do que o estar na moda do evangélico. Uma coisa é eu ser gospel. Uma coisa é eu ouvir música gospel no carro. Uma coisa é eu pegar um carro de aplicativo, para não fazer propaganda de ninguém aqui, pegar um carro de aplicativo, e aí a pessoa diz assim, você tem preferência de alguma rádio? E assim, bota numa rádio evangélica. Isso não é sinônimo de ser discípulo de Jesus. Estou dizendo que isso não seja bom, mas isso é muito pouco. Ser discípulo é uma decisão muito mais radical. Isso não tem a ver apenas com vir aos cultos. Isso não significa que é apenas fazer parte da igreja, o que é ótimo. Vir aos cultos é maravilhoso, ser parte da igreja é maravilhoso, mas não é somente isso, é muito mais. Não é apenas eu cantar aqui na frente, ou tocar um instrumento, ou trabalhar na recepção, ou em outra área da igreja e desenvolver um ministério, simplesmente sem ter uma caminhada com Jesus, é muito mais. Discipulado, vida com Jesus, caminhada com Jesus, vai além. É compromisso radical, é decisão radical. É muito mais do que empolgação. Porque às vezes a gente fica empolgado
empolgado com uma mensagem, empolgado com uma música, empolgado com um congresso, empolgado com um evento, empolgado com um programa, e aí a gente toma decisões e tal, e eu vou ser o crente mais crente do mundo, e isso dura até amanhã, mais ou menos umas 9 horas da manhã, e o gás acabou e murchou, e aí volta tudo que era antes. Estou dizendo aqui, irmãos, que eu e você, como discípulos, como seguidores de Jesus, precisamos ir muito além dessa religiosidade gospel, dessa moda evangélica, para nos tornarmos discípulos radicais, verdadeiramente como o Senhor Jesus nos convida a ser. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Isso tem um preço a ser pago. Por isso que o Senhor Jesus diz, negue-se. Isso é uma coisa que todos nós amamos fazer, não é verdade? Fala a verdade. Amamos ou não? Ah, é maravilhoso negar as minhas vontades, matar o meu próprio desejo. É bom, não é? Fácil fazer isso, não é? Não. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de negar a nós mesmos, nossos planos, nossos projetos. A gente gosta de ser paparicado. É ou não é? A gente gosta de ser paparicado. Qual é a sua vontade? Ah, a minha vontade é essa. Ah, então nós vamos fazer a sua vontade. Quase que a gente muda a letra do hino aqui, Silas, que a gente cantou aqui. Rafa, cadê o Rafa que conduziu aqui tão bonito? Diz assim, ó, faça a minha vontade. Não é? A minha vontade. A gente gosta disso. É de ser paparicado. E isso, eu disse pela manhã, é coisa de menino imaturo. Coisa de menino imaturo. Coisa de crente imaturo. Que a gente busca ser paparicado para fazer a nossa própria vontade. Mas quando a gente está disposto a pagar o preço, e a gente calcula o preço, isso é coisa de gente maduro. Gente madura na fé. Eu sei que eu vou pagar um preço. Eu sei. Eu não estou enganado. Não estou enganado. Mas precisamos ser crentes cada dia mais conscientes da confusão. Eu estou usando umas palavras aqui meio duras para provocar vocês mesmo. A confusão que é seguir a Jesus. Confusão, pastor? É confusão. Porque quando você decide seguir a Jesus, quando você decide ser discípulo de Jesus, você entra na contramão. Ontem eu fui lá na PIB de Pendotiba. Você já foi na PIB de Pendotiba? E aí, quando eu saí naquela ruazinha assim, pastor Moisés, eu entrei para o lado de cá. Graças a Deus que não vinha carro nenhum, que eu entrei numa contramão violenta. Aí eu vi vendo aquele monte de carro lá, eu entrei assim numa farmácia, no estacionamento, fiz a curva e voltei. Entrei na contramão. E se eu vou na contramão, bato de frente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ser discípulo de Jesus é andar na contramão do mundo. É andar na contramão da cultura. É andar na contramão dos valores que são propagados por aí. É ser politicamente incorreto. É ser taxado de fundamentalista, de radical, de fanático e tantas outras coisas. É estar sujeito a ser preso pela nossa fé. E a gente precisa calcular o preço. Eu estou pronto a ser discípulo de Jesus? Ou eu gosto só do mundo gospel? Eu não estou criticando o gospel não, tá, gente? Eu só estou dizendo que o gospel é só a casca. É só a ponta do iceberg. O negócio é muito mais profundo.
mas às vezes eu quero ficar só na primeira série. Eu disse isso hoje pela manhã. Se nós estamos dispostos e prontos a aperfeiçoar a nossa caminhada e a nossa jornada, se a gente está realmente disposto a crescer na nossa maturidade enquanto discípulo de Jesus, nós precisamos saber que pagaremos um preço. Pastor Cláudio Moisés, ser pastor tem um preço. Eu não sei, pastor, se os nossos seminaristas aqui, Jonatas, o Tadeu, o Sila Mouta, cadê Sila Mouta? Está ali, já começou as aulas. Eu não sei se eles já calcularam isso. Que às vezes eles pensam assim, dia do pastor ganha presente. Ser pastor é muito bom. Eu tenho um sobrinho, o Felipe. Quantos anos que o Felipe tem? Simone? 5, 6, né? 7? 7. Quando começou a pandemia, 2 anos atrás, ele tinha 5. Aí falaram assim, o que você quer ser, Felipe, quando você crescer? Aí ele disse assim, eu quero ser pastor. Todo mundo achou lindo, né? Quero ser pastor. Todo mundo achou lindo aquela vocação de Deus para a vida dele, quer ser pastor. Por que você quer ser pastor? Que ser pastor é muito bom, é só fazer live. É só fazer live. Pandemia, né? Ser pastor é só fazer live. E às vezes a pessoa não sabe, acha que ser pastor é só ganhar presente no dia do pastor e fazer live. Não sabe. Será que a gente está disposto a pagar esse preço, Jonatas, Tadeu, Silas, pastor Cláudio Moisés? Será que a gente está disposto, de fato? A gente fez a conta? Será que eu e você, meu irmão, minha irmã, fizemos a conta do que é o custo, o preço do discipulado? Ou a gente levantou a mão numa empolgação lá, numa euforia, numa emoção de uma música, e aí a gente desanima no dia seguinte? Há um personagem da história da igreja, pouco conhecido, chamado Félix Mans, anabatista. Morava na Suíça, século XVI, 1550, nessa época, mais ou menos. Félix Mans era aluno de Ulrich Zwinglio. Zwinglio era um grande expoente da teologia, com ideias maravilhosas acerca do batismo, acerca da ceia do Senhor, e isso era naquele ambiente da reforma protestante, que estavam saindo daquele ambiente sacramentalista da igreja romana para um ambiente de fé, de experiência evangélica, e eles começaram a discutir sobre ceia e batismo e tal, e aí Zwinglio influenciou muito a vida dele. Depois Zwinglio recuou, porque o conselho da cidade de Zurique pressionou Zwinglio, o conselho da cidade de Zwinglio pressionou Zwinglio recuou. Félix Mans, junto com outros como Conrado Grebel e outros grandes líderes daquele movimento, lideraram o movimento dos anabatistas. Não sei se vocês já leram sobre os anabatistas. Defendendo que o batismo é para quem crê. Somente quem crê pode ser batizado. Exatamente o que a gente prega, não é? Por isso nós não batizamos bebezinhos, que o bebezinho não tem condição de crer. Nós batizamos quem crê. E por causa dessa sua crença, ele saiu espalhando o evangelho, dizendo assim: vocês precisam crer para serem batizados, porque quando você foi batizado como bebezinho, isso não significa nada. E aí o povo que nunca tinha crido, assim, crê em quê? Crê em Jesus, o Filho. Aí ele começou a pregar o evangelho. E Félix Mans começou a batizar um monte de gente na Suíça. E aquilo, obviamente, despertou a fúria dos oponentes. E ele foi condenado à pena capital, pena de morte, por pregar o evangelho. E a pena deveria ser por afogamento, já que ele estava pregando que
os crentes deveriam ser batizados, então nós vamos batizar esse Félix Manz de uma vez por todas, vamos amarrar ele numa tora e vamos jogar ele dentro do rio e ele vai ser batizado, ele vai ver o que é bom para a tosse. Foi preso, foi condenado, foi amarrado à tora, foi chicoteado, torturado, e a multidão nas ruas da cidade de Zurique viam os torturadores levando Félix Manz até o rio, eu esqueci o nome do rio que corta a cidade de Zurique, para ser afogado e morto por causa de sua fé, por causa da pregação do evangelho. E quando ele estava à beira do rio para ser jogado, ouve-se uma voz gritando na multidão: Félix, Félix, Félix. E aquela voz era uma voz de mulher, e uma mulher que chorava, e era a mãe de Félix Manz. E a mãe de Félix Manz, e as mães aí, acho que conseguem se colocar no lugar dela, no sentimento dela de ver o seu filho amarrado a uma tora para ser jogado no rio, por causa de sua fé. E aquela mãe gritava e dizia assim: Félix, fique firme, não desista, não negue a sua fé, vá até o fim, morra por Cristo, Félix, não volte atrás. E ele foi afogado e morreu. E a sua própria mãe, coisa difícil de imaginar, a própria mãe dizendo: você fez o custo, você calculou e você está pronto a pagar o preço do discipulado. Por isso Jesus diz: quer vir após mim? Faça conta, para você não desistir no meio do caminho. Porque a caminhada é difícil, a caminhada é de lutas, muitas lutas, mas nós não desistiremos, não recuaremos. Eu não quero pregar aqui nessa igreja, nesse púlpito, um evangelho de pare de sofrer, venha para cá, que a sua vida será um mar de rosas. Você vai ficar rico, bonito, magro e cabeludo. Olha que coisa. Pode vir, venha, pare de sofrer, aqui tem prosperidade. Não é esse o evangelho de Jesus. Não quero enganar ninguém, não quero dourar a pílula. Eu não quero vender aqui um evangelho falso. Eu tenho compromisso diante de Deus com cada um de vocês, para dizer que o evangelho é glorioso, o ministério é glorioso, a jornada é maravilhosa, mas o caminho é cheio de pedras, cheio de espinho, cheio de luta, cheio de desafios, mas a vitória nos é garantida no final. A derrota de Félix Manz não aconteceu naquele rio, ali foi a vitória, porque logo em seguida ele encontrou-se com o seu Salvador. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, esse é o nosso jeito de ser discípulo de Jesus. Por isso o radicalismo. Aliás, os anabatistas são chamados na história eclesiástica de a reforma radical. Até hoje eles são chamados os reformadores radicais. E eu sou fã dos radicais anabatistas. Esse radicalismo é porque nós não podemos entrar inocente. Nós não podemos brincar de ser crente, brincar de ser discípulo, brincar de servir a Jesus, brincar de evangelizar o mundo, brincar de transformação social, brincar de pregar o evangelho. Meus irmãos, faça conta. O preço é alto, mas vale a pena. Por isso o Senhor Jesus diz: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Segunda coisa, para a gente terminar, são só 2 pontos hoje.
Fique tranquilo. Primeiro o radicalismo é para a gente fazer a conta, para a gente não entrar de brincadeira, para a gente não entrar enganado. O segundo é que Jesus, ele deseja exercer um domínio pleno nas nossas vidas. Um domínio absoluto de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Por isso o radicalismo. Bom, eu sou discípulo de Jesus, eu caminho com Jesus. Aí Jesus fala assim, sobre as suas finanças, Jesus, finança não. Finança não, Jesus. Sobre finança não. Finança é outra coisa. Amigos, negócios à parte. Não. Quando Jesus ele nos convida a caminhar com ele nessa jornada discipular para moldar o nosso caráter e nos fazer a semelhança dele, é porque ele quer exercer domínio absoluto, senhorio absoluto em todas as áreas da nossa vida, todas. Está chegando a declaração do imposto de renda. Não, imposto de renda não, Jesus. Esse negócio de imposto de renda aí é outra história. Meu irmão. O Senhor Jesus quer ser Senhor na hora de você preencher a declaração de imposto de renda. Você não esconder nada, não sonegar nada. O Senhor Jesus quer dominar o seu casamento. A nossa área sexual. Eu fico meio constrangido de falar essas coisas com vocês. Mas o Senhor Jesus precisa dominar. O Senhor Jesus precisa controlar. Ele é Senhor disso também. Ele é o Senhor de todas as áreas da vida do discípulo. Senhor Jesus, olha aqui, meu casamento aqui não. Que isso? Também, paciência. Meu casamento aqui com minha mulher, o senhor não se mete não. Então não serve. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Irmãos, esses barulhinhos são as frutinhas que caem lá, tá? Ninguém precisa olhar, fica tranquilo. Eu já levei muito susto hoje na classe, né? Foi uma beleza, mas é assim mesmo. O Senhor Jesus, ele quer exercer domínio absoluto em todas as áreas da vida do discípulo. O convite é para seguir a Jesus, é caminhar com ele. Não é para aceitar Jesus. Essa expressão que a gente usa, ela não é a mais adequada. Aceite a Jesus. Não, eu não aceito. Não sou eu que aceito Jesus, ele que me aceita. Porque senão eu aceito uma coisa, mas não aceito outra. Jesus, vamos lá, vamos mais ou menos. Tá bom, Jesus? Uma vela para Jesus, outra vela para não sei para quem. E Jesus não quer vela nenhuma, Jesus quer a sua vida inteira, inteira. O convite não é para ser cantor, para ser frequentador de culto, não é para ser fazedor de coisas. E às vezes a gente entra numa rotina, numa roda viva de atividades, um ativismo tremendo, de tanta reunião, de tanto ensaio, de tanto não sei o que lá, e tanta programação, e seguir a Jesus mesmo, nada. Nós precisamos ter tempo com Deus e vida com Deus e deixar que Deus domine as nossas vidas. Ele quer dominar seu pensamento. Ele quer dominar a sua língua. Pense um negócio difícil. É ou não é? Seguir a Jesus é deixar Jesus dominar a sua língua. É deixar ele tomar conta dos seus olhos, do seu coração, das suas emoções, da sua família. Ou alguém segue a Cristo, ou não. Ou segue, ou não segue. Ou segue, ou vai ficar para trás. Não tem meio termo. Ou fazemos Jesus Senhor de nossas vidas, absoluto, de todas as coisas, ou o negaremos completamente. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, no texto da grande comissão, o Senhor Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, e ensinando esses discípulos a obedecer todas as coisas
que eu vos tenho mandado. Obedecer todas as coisas. Discípulo de Jesus é isso. Obedecer algumas coisas, metade das coisas, 60% das coisas. Não. Obedecer todas as coisas que ele nos tem mandado. Ser discípulo é se entregar em uma rendição absoluta. Absoluta. Falei dos anabatistas. Tem um outro personagem da história que eu gosto muito, chamado Charles Studd. Charles Studd. O título do livro é O Homem que Obedecia. Você pode pesquisar no Google e adquirir depois. Charles Studd, O Homem que Obedecia. Um grande esportista inglês, e ele, filho de uma família muito próspera, muito rica. Os seus pais deixaram para ele uma bela de uma herança, e ele podia viver a vida dele da forma mais confortável, um atleta campeão, reconhecido, famoso, com uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida confortável. E Charles Studd, quando se converteu, quando se tornou discípulo de Jesus, quando passou a seguir a Jesus, ele vendeu tudo o que ele tinha, abandonou a sua carreira de atleta e foi ser missionário no interior da África, lá pelos idos do século XVIII. E as pessoas diziam para ele assim: Charles, você ficou louco? Você está deixando tudo por Jesus. Você está fazendo um sacrifício enorme. Você está renunciando à sua carreira. Você está renunciando aos seus bens, você está renunciando à sua fortuna, você está renunciando ao seu conforto. Olha a sua mansão, olha a sua casa de campo, olha a sua fazenda, olha as suas fábricas, olha o seu dinheiro, olha as suas fotos nos jornais, olha como você é um homem famoso, querido de todos. Você está deixando tudo isso para ir lá para o interior da China, para pregar aquele povo, o interior da África, melhor dizendo. É muito sacrifício que você está fazendo. E a resposta dele foi a seguinte: se Jesus é Deus e morreu por mim, se Jesus é Deus e morreu por mim, não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por ele. Se Jesus é Deus e morreu por mim, não há renúncia tão grande, sacrifício tão grande, que eu não possa fazer por ele. Quando nós entendemos que esse convite para o discipulado é para essa caminhada com Jesus, mas um Jesus que não apenas está de dedo em riste, apontando, mas um Jesus radical sim, que radicalizou para ele mesmo, que abandonou o céu, que abandonou a glória, que deixou tudo e veio, nascido de uma mulher, nascido pobre, pobrezinho, sofreu, foi humilhado, cuspiram no rosto dele, chicotearam suas costas, pregaram-no numa cruz. E ele foi às últimas consequências, porque ele foi radical no cumprimento de sua missão. E é esse Jesus que nos convida a segui-lo com um compromisso radical, com uma vida cristã radical, com um discipulado radical, com uma caminhada progressiva com ele, de uma forma radical, a fim de crescermos, amadurecermos como homens e mulheres que honram a Deus. Para concluir, a gente precisa tomar decisão. Porque o começo do verso que nós lemos diz: se alguém... O que diz lá? Se alguém quiser. Porque apesar do convite radical, ele não força ninguém, não empurra ninguém, não constrange ninguém. Ele diz: se você
quiser. Então a decisão é nossa. A decisão é nossa. Sou eu e você que devemos dizer e responder a Ele. E a resposta, minha irmã, meu irmão, está diante de cada um de nós. E a gente pode dizer assim: Senhor, eu gosto mais do mundo gospel. É mais leve, é mais light, é mais tranquilo. Esse negócio de discípulo é muito radical. Esse negócio de seguir ao Senhor, de ter o teu caráter, de imitar o teu caráter, negar a mim mesmo, é difícil, isso dá para mim não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu no mundo gospel, que eu sou fã do cantor fulano, eu sou fã da banda tal, aí eu vou ser fã do Senhor também. Eu não posso ser discípulo, mas eu vou ser seu fã, Jesus. Irmãos, Jesus não está atrás de fã. Jesus nos convida para sermos o quê? Discípulos. O Senhor nos convida à renúncia e não à prosperidade material. Ele pode até nos dar a prosperidade material e tem dado a alguns, louvado seja o nome do Senhor, mas não que Ele prometa dar isso para todos na caminhada discipular. Ele nos chama ao preço da cruz, o preço que Ele mesmo pagou por nós. Mas tudo isso é, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, se você quiser me seguir. E eu pergunto a você, você quer? Você quer? Está pronto a seguir a Jesus no nível assim de uma profundidade muito maior, muito mais séria, um comprometimento muito mais sério, profundo, como discípulo de Jesus? Sair da superficialidade do fã gospel, do frequentador de culto, do amigo dos irmãos, para ser discípulo radical, custe o que custar. Eu estou pronto a negar a mim mesmo. Eu estou pronto a levar a minha cruz, isto é, até a morte, se preciso for. Eu estou pronto a te seguir, Senhor. Eu quero ser discípulo de verdade. Você quer? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e por um instante orar ao Senhor. E responder para Ele. A questão não é comigo, a questão não é com seu marido, com sua mulher, com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com seu vizinho, com seu primo, com o pastor, com o diácono, com o líder da juventude. A questão é você e Jesus. Ele diz assim: siga-me. Qual será a sua resposta? Eu queria desafiar você a responder ao Senhor, não a mim. Responder ao Senhor. Senhor, eu quero ser um discípulo radical, um discípulo de verdade. Eu já estou nessa caminhada, eu quero continuar nela. Eu não estou ainda não, Senhor, mas eu quero entrar hoje, quero começar agora. Na verdade, eu nem ainda entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu estou pronto a ser um discípulo de Jesus. É uma questão sua com Deus, é um chamado radical para o discipulado.
Cada um de nós precisa responder. Porque a pergunta dele é: se alguém quiser. Ele não vai te forçar. Eu queria encorajar você, meu irmão, minha irmã. Você que talvez tenha vivido na superficialidade, longe, namorando tantas coisas deste mundo, um pé lá e outro cá, tão empolgado com tantas coisas, mas sem um compromisso sério com Jesus, com sua palavra, com sua missão, com a jornada, com a caminhada do discípulo. Eu quero te convidar a assumir esse compromisso hoje com o Senhor, para uma caminhada séria, de longo prazo, até a eternidade, e dizer: eu quero. Jesus te pergunta: se alguém quiser, e você pode responder: eu quero.